Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que bom estarmos juntos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, mais uma vez. Hoje meditaremos sobre os 7 sinais da graça de Deus, que são os 7 sacramentos, aonde o primeiro sinal da graça de Deus, que é o primeiro sacramento, que é o batismo. Hoje vamos meditar juntos sobre o segundo sinal da graça de Deus, que é o segundo sacramento, o sacramento da crisma. Então vamos pedir sobre nós que nosso Senhor Jesus Cristo envie sobre nós o espírito de sabedoria e o espírito de entendimento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovaremos a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Olha, primeiro é importante compreender que existe um sacramento, um grande sacramento. Na fé cristã, sacramento quer dizer sinal da graça de Deus, sinal da presença atuante, efetiva de Deus na nossa vida, mas é um sinal eficaz, é um sinal que sinaliza, é muito interessante que sinaliza, mas que não esgota. Deus é sempre maior que os sinais que Ele nos dá. O sinal indica, o sinal revela, o sinal ilumina, mas o sinal não esgota a realidade. Deus é santo, Deus é infinito. Então o sacramento é um sinal da graça de Deus, da ação de Deus. Primeira coisa, é um sinal que não esgota esta ação e atenção. E é um sinal que torna realmente presente, que presentifica a ação salvadora de Deus de nossa vida. Então isso é muito importante. Então qual é o primeiro sacramento? Qual é o sacramento? Qual é o sacramento com S maiúsculo? Que não é um sacramento, mas é o sacramento, o sacramento raiz, o sacramento radical. Jesus, nosso Senhor. Jesus é o sacramento do Pai. Jesus é o sacramento, é o sinal eficaz da vida, da salvação, do amor que o Pai nos quer dar na força do seu Espírito Santo. Que tanto que Jesus dizia, quem me vê, vê o Pai. As minhas obras não são minhas, eu a faço com o Pai, como eu vejo o Pai fazer. As minhas palavras não são minhas, eu digo o que eu vi do meu Pai. Então Jesus é o sacramento radical. A sua santíssima pessoa, seus dias entre nós, os dias da sua carne entre nós, suas palavras, seus milagres, seu modo de viver, sobretudo morte e ressurreição, são sinais, são sacramento da nossa salvação. Quem vê Jesus e nele crê, recebe a salvação. Então Jesus é o sinal radical. Ora, mas Jesus associou assim a sua igreja. Ele fez da igreja o seu corpo. Ele é a cabeça, está no céu, glorioso, e que está presente realmente, verdadeiramente, efetivamente entre nós, pelo ministério da sua igreja, cheia do Espírito Santo. Ele preparou a igreja e depois da sua morte e ressurreição, no Pentecoste, ele derramou sobre a igreja o seu Espírito Santo, que é vivo e edificante, que modo que a igreja tornou corpo vivo, corpo, veja, verdadeiro, do corpo vivo verdadeiro do Cristo Salvador. Então a igreja se tornou sinal de Cristo. Cristo é o sacramento do Pai. É o sacramento primordial. Primeiro, veja,
A igreja é o sacramento que é alicerce dos outros sacramentos, porque a igreja é o sacramento de Cristo. Cristo fala, ainda hoje, através da igreja. Se não fosse a igreja, Cristo não falaria. Você pode, mas tem as escrituras, sim, mas a escritura só é viva e vivificante, só fala para mim hoje, em 2021, se ela for escutada, acolhida, crida e interpretada numa comunidade viva que a escute no Espírito Santo e a coloque na vida. Então, fora da igreja, a escritura é um texto literário, é um conjunto de textos literários muito bonitos e antigos. Veja, então a igreja é o sacramento de Cristo. Então, tudo na vida da igreja, olha que coisa interessante. Veja, que coisa interessante. Tudo na vida da igreja tem um cheirinho de sacramento. Meu irmão é sacramento de Cristo, né? As atividades da igreja, a vida fraterna, os dons, os carismas, tudo isso é sacramento de Cristo. Agora, desde o antigo, doutor da igreja, chamava essas coisas de sacramento ou de ministério. Veja, por exemplo, no início da missa o padre diz: reconhecemos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Quer dizer, os santos sacramentos. Então, mas a gente só vai celebrar um sacramento, a Eucaristia. Sim, mas aqui, sacramento no sentido amplo. Tudo na igreja tem um gostinho de sacramento. A proclamação da palavra é um sacramento. A homilia é um sacramento. Os gestos, os ritos são sacramentos. Ou seja, são sinais que traz a graça de Deus. Agora, nesses sinais, a igreja foi desenhando, com o passar do tempo, 7 sinais, 7 momentos de uma densidade, tá certo? Tão grande, que condensa esses 7 momentos a ações do próprio Cristo. Esses 7 sinais da graça de Deus, esses 7 sinais da graça de Deus são os 7 sacramentos, onde o primeiro se chama o batismo, o segundo a crisma, o terceiro a Eucaristia, o quarto a confissão, o quinto a unção dos enfermos, o sexto a ordem e o sétimo o matrimônio. Hoje vamos meditar juntos sobre o segundo sinal da graça de Deus em nossa vida, que é o sacramento da crisma. Então convido vocês a meditarmos juntos a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 14 a 17. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria acolherá a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, descendo até lá, oraram por eles, a fim que recebesse o Espírito Santo, pois não tinha descido ainda sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então começaram a impor-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a gente vemos que o segundo sinal da graça de Deus, que é a crisma, veja, pelas escrituras já nos aponta e já mostra aonde que naquele tempo, quando os apóstolos já batizavam aquelas pessoas, batizavam em nome de Jesus, mas que o Espírito Santo de Deus não descia sobre eles. Eles, para que o Espírito Santo de Deus repousasse sobre essas pessoas já batizadas, era preciso que eles pusessem as mãos e rezassem por elas. E as escrituras dizem que então começaram a impor-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Foi o que aconteceu com a gente, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Quando a gente fomos batizados, o Espírito Santo de Deus não desceu sobre nós. O Espírito Santo de Deus desceu sobre nós e permaneceu em nossa vida quando a gente fomos crismados, que foi feita
o santo sacramento da crisma. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a gente, quando somos batizados, a gente deixa de ser criaturas e passamos a ser filho de Deus. Pecado original de Adão e Eva, que trouxe a morte e a condenação, foi apagado. Então, continuando só um pouco, o batismo foi o que me purificou-me desse pecado, e lavou-me dessa mancha, e que me tornou filho de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é meu Senhor e meu Deus e meu irmão pelo batismo. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a gente vemos que quando os apóstolos naquele tempo batizavam aquelas pessoas, o Espírito Santo de Deus não tinha descido sobre elas. E que o Espírito Santo do Senhor fez descer quando eles puseram as mãos sobre elas e rezaram sobre elas, a fim que o Espírito Santo de Deus descesse sobre elas. É o que acontece com a gente, conosco, quando somos batizados. Por isso que tem a necessidade da gente fazer a crisma. Você que não fez a crisma ainda, procure fazer a crisma. Procure fazer esse santo sacramento. Está na graça de Deus, fazendo os sete sacramentos. A gente fazendo os santos sacramentos, esses 7 sinais da graça de Deus, a gente está no estado de graça com o nosso Pai Celestial, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a Trindade Santa. Então, meus queridos irmãos, para concluir, espero ter lhe ajudado a refletir e entender um pouco sobre os sacramentos. Peço a vocês que não são inscritos no canal, que se inscreva, compartilhe esse vídeo e deixe seu like com gostei. E ajuda a gente a evangelizar. Vocês compartilhando estão ajudando a gente a levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que não conhecem. Desde já agradeço a todos vocês que já são inscritos. Desejo a todos vocês que Deus abençoe, que Nossa Senhora nos proteja e até o próximo encontro.